Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, mais uma vez, uma honrosa responsabilidade a gente trazer nesse dia a palavra do Senhor aos irmãos. Responsabilidade essa agravada pela presença também do pastor Fábio e de mais obreiros que sempre estão aqui, né? Mas o diferencial nessa noite é pregar depois dele. Para de graça, Deus sabe. Irmãos, abram comigo a Bíblia no livro de Salmos. Aleluia. Salmo de número 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Como esse salmo se erige, como esse salmo se levanta, como um grande referencial para nós, de uma verdadeira síntese do que conhecemos pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui reunidos, e talvez a frase que nos defina, enquanto cristãos, seja justamente o primeiro verso do Salmo de número 23. Todos aqueles que dizem, o Senhor é meu pastor, essa primeira parte, todos aqueles que se declaram ovelhas desse Deus, se reúnem aqui, nesta noite, para ouvir as palavras que Deus tem para nós. A igreja é a grande comunidade dos irmãos, a comunidade dos santos que Deus elegeu para si. A igreja é a congregação daqueles que temem ao nome dele e o colocam sobre a sua vida como Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí Deus começa colocando algumas premissas para a gente ir trabalhando e entendendo que na realidade a ordem do texto faz toda a diferença. Nós estamos hoje vivendo o evangelho em que nós buscamos um Deus, não que Deus não seja um Deus de abundância, mas um Deus que nos supra em tudo que é material. Em outras palavras, a gente quer um pastor que faça com que tudo sobeje na nossa vida, que tudo nos sobrará. Deus é meu servo e tudo me sobrará, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que antes de Deus, o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor. O Senhor é o nosso pastor.
Deus não é só um acessório que Ele nos elegeu, nos lavou, nos limpou, nos trouxe para a sua casa e nos fez santos aqui adorar o seu nome, simplesmente para a gente poder ter um carro novo ou para fazer uma viagem no final do ano. Deus é Senhor sobre a nossa vida. A Bíblia diz: se você crer com o seu coração e declarar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, então você vai ser salvo, porque a Bíblia vai dizer que Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, antes da nossa agenda se fechar, da nossa agenda de 2025 se concluir, antes da nossa lista de desejos se concluir, nós temos que prestar atenção que nós não estamos nesta terra simplesmente para fazer uma lista de desejos, e no final do ano de 2025 nós nos reunamos aqui novamente, e a gente faz aquele balanço para dizer quanto das metas materiais eu consegui atingir. Não, a Bíblia está dizendo assim: confia ao Senhor todos os teus caminhos e Ele realizará o desejo do teu coração. Porque antes de ser aquele que te guia, antes de ser aquele que te leva para pastos verdejantes, Ele é Senhor sobre a sua vida. A atitude nessa noite é que a gente abra o nosso coração e diga: Senhor, quais são as metas para 2025? Senhor, quais são os objetivos de 2025? Senhor, quais são as coisas que devem ser tiradas em 2025 ou ainda em 2024? Nós estamos num ponto em que nós estamos colocando Deus simplesmente como aquele que nos guia dentro de um panorama material e físico. Deus, qual que vai ser o meu próximo salário? Deus, qual que vai ser o nosso próximo carro? Deus, qual que vai ser a nossa próxima viagem? Senhor, qual que vai ser a nossa próxima aquisição? Não, a Bíblia está dizendo: o Deus que você serve não é simplesmente aquele que te guia, Ele é o seu Senhor, antes de ser o seu provedor. Depois dele ser Senhor, aí sim, Ele é o seu pastor. Não existe ovelha no aprisco de Deus que não o reconheça como o seu Senhor. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu aprisco. Antes de você ser ovelha, saiba que o Senhor é Deus e foi Ele que nos escolheu e nos fez ovelha. Se você está aqui é porque Deus um dia te escolheu, te lavou e fez ovelha do seu aprisco, te trouxe de volta do mundo de pecado, de dor, de destruição, te livrou do inferno, te batizou com o Espírito Santo, te deu vestes novas, sandália nova, te deu anel novo e te fez filho na casa dele, para dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí vem provisão. Aí vem provisão. Depois que o Senhor for nosso pastor, aí vem provisão. Depois que o Senhor tiver controle sobre as nossas finanças, aí vem provisão. Depois que a gente poder cantar de todo o nosso coração: quando tudo estiveres no altar, aí você vai ter tudo de Deus. Quando todo o meu ser a ti eu confiar, aí sim eu vou ter tudo da parte do nosso Senhor. Mas a nossa caminhada com esse pastor não termina na provisão. Davi está dizendo que o fato de o Senhor ser o nosso pastor traz de maneira obrigatória a sua provisão e a sua proteção sobre nós. Mas parece-me aqui que o salmista do Salmo 23 nos traz uma trajetória daquilo que nós possamos enfrentar no nosso ano de 2025, ou que nós enfrentamos no ano de 2024, ou talvez que a gente possa atravessar na nossa vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia fala: Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Notem que a palavra de Deus está dizendo: Ele não me leva a pastos verdejantes. A Bíblia diz: Ele me faz deitar em pastos verdejantes.
A gente está ali correndo o ano inteiro, e aí de repente a gente se lembra que a gente tem um Deus a quem a gente deve prestar conta. E a gente às vezes já com a planilha cheia e com a agenda cheia, fazendo um monte de planos. E de repente Deus fala assim: eu não te dou a opção de deitar, eu te faço deitar. Antes, o pastor, antes de sair do aprisco com as ovelhas, a Bíblia está nos dizendo que a caminhada de um cristão não começa no trajeto, começa no descanso. Ele é o nosso pastor, nós temos nele a nossa provisão, mas nele nós temos o nosso descanso. Calma, irmãos, calma. A Bíblia vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, e fazer e acontecer. A Bíblia está dizendo: inútil vos será. Jesus Cristo corrobora isso, dizendo assim: quem dentre vós, por mais solícito, por mais ansioso que esteja, meu Deus, como vai ser o próximo ano? Meu Deus, eu enfrentei tanto perrengue esse ano, meu Deus. Jesus está dizendo: o que adianta a ansiedade de você? Em outras palavras, será que você consegue mudar um côvado na sua altura com a sua ansiedade? Será que a sua ansiedade resolve alguma coisa? Eu não me lembro exatamente o autor, mas ele diz o seguinte: a ansiedade não nos resolve, ela não nos tira os problemas do amanhã, mas a ansiedade nos tira a força do hoje. Ela não nos tira os problemas de amanhã, mas ela nos tira a força do hoje. Há ainda um descanso para o povo de Deus. Hebreus fala assim: esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Por quê? Porque o pastor, ele tem tudo para nos dar. O pastor, ele tem direção. O pastor tem um monte de coisa que a gente pode usufruir dele. Mas tudo nele começa com calma. Ele te faz deitar. Deita, deita aqui. E entrega a ele os teus planos. Mas qual faculdade? Mas qual emprego? Deus, ele não cuidou de você esse ano inteiro? Amém? Será que Deus, ele falou assim: rapaz, esqueci do fulano, olha lá, o que aconteceu? Morreu? Tão jovem. Será que Deus é esse Deus que não consegue alcançar nossas necessidades? A Bíblia diz: Deus é um Deus que nos faz deitar. A caminhada não prossegue enquanto nós não entendemos que o trabalho com Deus começa no descanso. Porque Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no 7º. Ele cria o homem no 6º dia, e o 7º dia é um dia de descanso. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, se fosse no nosso calendário, Adão, prazer, Adonai Todo-Poderoso, hoje é o dia que eu te criei. Senhor, e amanhã, o que a gente vai fazer? Amanhã é descanso. A minha jornada com você não começa na sua ansiedade. Não começa na sua correria, não começa na sua agenda. A minha necessidade, a minha caminhada com você não começa naquilo que você pode fazer. Eu não estou dizendo, é óbvio, que a gente não tem que se esforçar. Mas a Bíblia está nos levando a entender que não é a força do braço que nos faz prosperar, mas a nossa confiança no Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz que deitar-me faz em verdes pastos, e Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus, Ele não é só o Deus da provisão e do descanso. Ele é o Deus do conteúdo, Ele é o Deus do formato, e Ele é o Deus do método. Conteúdo, porque toda ovelha precisa de água.
Todos nós precisamos refrigerar a nossa alma. Todos nós precisamos de nos saciar em Deus e entender quem somos nele. E Ele entende a nossa necessidade. A Bíblia vai dizer já que Ele refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. O resultado é refrigério. Mas o que me chama a atenção é que o pastor, ele não só se preocupa com as nossas necessidades, que é o conteúdo da nossa necessidade, a água. Ele fala, ele me guia mansamente às águas tranquilas. É o Espírito Santo dando aquele sopro no pé do seu ouvido, num dia em que você está lavando uma louça, para que você busque Ele mansamente. Outro salmo, eu ainda vou, o Roberto ainda não teve tempo de orar por mim, então eu vou me referir aqui, Salmo X, versículo Y. Diz assim, que a Bíblia vai nos exortar da seguinte forma: não seja como o animal selvagem, que eu tenho que guiar com um cabresto. A Bíblia fala, eu te guiarei com os meus olhos. O Evangelho do nosso Senhor Jesus é sempre um convite a que nós nos saciemos das águas que Ele tem para nós. E sabe como Ele faz isso? Vai orar, Nilton, vai, agora, vai. Pá, pega lá e vai. Não, você vai orar agora, você vai orar. Você não sai daí. Como às vezes a gente conduz as pessoas que Deus coloca sobre a nossa batuta. Vai. Deus diz, Ele nos guia mansamente. Nos guia mansamente. Filho, perdoa, vai. Ah, não quero, Deus, não quero, ele não merece. Filho, você não acha que você tem que contribuir um pouquinho mais? Então, tudo bem, depois a gente toca nesse assunto. E aí depois o filho, de repente você se vê convencido e fala, rapaz, eu até acho que eu devo perdoar aquele rapaz lá, mas se ele vier pedir, e vier pedir com muita humildade, se eu não vir a humildade nele, eu não vou perdoar ele não. E Deus vai nos guiando mansamente. E toda vez foi assim com você, filho? Tá, se ele vier pedir, quem sabe? Não, mas tem que vir pedir. Se vier pedir, de repente, quando você percebe, você está na beira do rio, o Espírito Santo fluindo em você ligando para o falando, fulano, estou com saudade, me perdoa, eu não sei o quê. E aí vem refrigério, porque o pastor soube te guiar com mansidão. E ele é tão precioso, que ele não só se preocupa com a necessidade, e não só se preocupa com o método de te levar, ele te leva às águas tranquilas. Sabe por quê? Porque a ovelha se assustava com o barulho de qualquer coisa. Então Deus não só se preocupa com a necessidade. Às vezes a gente que tem filho pequeno, às vezes a gente tem que dar uns remédios meio amargo. E a gente se preocupa com a necessidade acima da vontade dele. Por quê? Porque ele não vai tomar aquele remédio. E às vezes, a gente tem que dar uma injeção nele. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele nos guia de maneira mansa a esse lugar de refrigério. E mais do que isso, é um lugar que nos traz paz. As águas ali são tranquilas. Presta atenção nas águas que estão diante de você, porque às vezes, se forem turbulentas demais, quem sabe se não é a sua própria independência, é a ovelha que decidiu, não, dá licença aqui, deixa eu te ensinar. 99, presta atenção, eu vou desbravar agora, vocês vão ver do que eu sou capaz.
quê? Porque o pastor, ele sempre tem a necessidade, a água. Ele sempre tem um método, mansamente, mas ele também tem a maneira, ele dizendo assim, as águas são tranquilas. Teu coração está em paz nessa noite? Ou não tem nada assim, mas estou sentindo um negócio ruim aqui. Quem sabe não são coisas que você mesmo plantou. Mas a jornada não termina nas nossas necessidades. Não termina na água. A Bíblia vai dizer que ele refrigera a nossa alma. E a jornada continua, ele fala, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Glória a Deus. A caminhada continua. Deus nos deu vida para prosseguir mais uma jornada, mais um passo, mais um ano, mais um dia. O problema para mim é o próximo versículo, que aí ele abre uma concessão no texto, e aí ele começa, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não, peraí, vamos lá. O Senhor está dizendo que Ele é meu pastor, que Ele me guia mansamente, que Ele me guia a águas tranquilas, que Ele refrigera minha alma, e depois que Ele sacia a minha sede, Ele me guia por veredas de justiça, amém? Por que tem esse versículo? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. A nossa caminhada, nem sempre as veredas da justiça acontecem numa montanha ou numa planície. O salmista, antevendo a sua caminhada com Deus, ele sabe que de vez em quando é necessário atravessar alguns momentos tenebrosos. Quer mais do que José? José, um rapaz que era o querido de seu pai, recebeu a túnica de muitas cores, foi agraciado como uma certa posição entre os seus irmãos, escolhido por Deus para ser o futuro governador. Alguém que não se sujeitou ao charme da mulher de Potifar. Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estou olhando para o Senhor, eu estou confiando e eu estou trilhando aquela vereda da justiça que o Senhor está me livrando, mas por que essa vereda agora está atravessando um lugar tão escuro? Às vezes a nossa vida passa por perdas e lugares que a gente não gostaria que a gente passasse. Mas sabe o que me chama a atenção no texto? Quando o salmista está dissertando sobre esse pastor, ele faz o seguinte. Vamos dizer que o salmista Davi estivesse pregando hoje aqui, certo? E ele está falando desse pastor maravilhoso que você já sentiu a presença aqui nessa noite. Ele está dizendo, imagina aqui, que esse seja o objeto da descrição de Davi. Ele está dizendo assim, para os irmãos, aleluia, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi está ensinando da seguinte forma, irmãos, eu confio em Deus como meu Senhor e pastor, nele eu tenho a provisão daquilo tudo que eu preciso. Irmãos, e digo mais, hein? Ele me guia em pastos verdes. Ele me guia às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Amém? Aí é que a coisa começa a escurecer. Mas ele faz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
E aí a Bíblia não diz mais, porque Ele está comigo. A Bíblia diz, porque Tu estás comigo. É no momento do seu vale, em que você deixa de dar testemunho a respeito de Deus, e aí a sua intimidade com Ele aumenta. Enquanto você está na luz, você está falando, Ele é bom, Ele é maravilhoso, mas quando você atravessa o vale, você olha para Ele e diz, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Quando você justamente passa por o vale da sombra da morte, em que você acha que tudo vai sucumbir, tudo vai te engolir, a Bíblia diz assim, não porque Ele está comigo, você não está falando com mais ninguém, mas Deus usa o vale da sombra da morte para te induzir a um diálogo particular, porque Tu estás comigo. Deus usa os vales e as circunstâncias para que a gente aprenda a confiar nele, não somente na saciedade da nossa necessidade espiritual ou física, não somente como alguém que nos dá direção na vida, mas para instruir a nossa confiança e a nossa relação com Ele, enquanto filhos amados. E aí, embora nós possamos passar por momentos escuros na nossa vida, por perdas que nós não gostaríamos de passar, a Bíblia nos dá uma certeza, eu não temeria mal algum, porque embora nós continuamos a ser ovelhas, uma certeza a Bíblia vai nos dar, no vale Deus tem o consolo para toda a dor daquilo que a gente pode sofrer. Todo crente enfrenta vale. Mas sabe qual que é a boa notícia? No final de todo o vale, tem uma mesa preparada. A gente está ali pensando no vale, tentando ouvir a voz do nosso pastor, a voz do nosso Deus. Deus, o que está acontecendo? Que está tudo escuro. Senhor, eu confio em Ti, eu não temo mal algum, porque Tu estás comigo. Mas Deus já está dizendo, eu estou preparando uma mesa na presença das pessoas que querem ter o mal. Deus, mas espera aí. Tá, eu entendi que no final de todo o vale tem uma mesa. Glória a Deus. Mas na presença de inimigo? Ah, é? Deus, eu sei que o Senhor que está preparando todas as coisas. Mas me permita me dar uma sugestão. Se o evangelho que tivesse aqui fosse o evangelho que a gente ouve hoje, na mídia aí, a gente introduziria o seguinte contexto. Olha, quem te viu passar na prova e não te ajudou, olha, o Salmo 23 aqui, versão Teologia da Prosperidade, quando Deus preparar a mesa, olha, não vão ser nem convidados. Não, passei um perrengue danado, irmão Paulo. Ninguém me ligou. Fulano só ligou para me criticar. Olha, tanta coisa que eu tive que enfrentar e tal, não sei o quê. Mas a Deus está dizendo aqui que no final de toda essa prova, Deus tem uma mesa de comunhão com aquelas pessoas que um dia tentaram te derrubar. Ah, não, esse evangelho para mim não serve. Não, esse evangelho não serve não, irmão. Não serve. Sabe por quê? Porque um dia também você estava numa mesa e alguém abriu o seu coração e disse assim, este é o meu corpo que é partido por sua causa. Todos nós éramos inimigos de Deus, separados de Deus pelas nossas obras más. Inimigos de Deus, mas Ele escolheu abrir a sua carne, derramou o seu sangue e disse assim, este é o meu corpo que é preparado, que é partido entre vós. Este é o meu sangue que eu estou derramando por causa de vocês. Ele poderia dizer assim, ó, eu estou derramando isso aqui para vocês, mas eu estou ligado que vocês vão me decepcionar, viu Pedro? Você vai ser o primeiro, viu Tomé, seu incrédulo? Judas então a gente trata
lá em Atos dos Apóstolos. Não vou nem falar qual que é o seu fim, Judas. Aliás, ele falou, mas não foi isso que ele fez. A Bíblia diz que Deus preparou uma mesa perante os inimigos. E Deus prepara um banquete e nos oferece perdão. Assim como você vai fazer no ano novo desse ano, amém? Não ouvi um amém? Assim como você vai fazer na sua festa de aniversário de 2025, amém? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Para quê? E aí ele derrama da sua presença sobre a sua vida. Deus, mas como eu vou aguentar? Unges a minha cabeça com óleo. Na presença daquelas pessoas que um dia te feriram, tem óleo, que azeite era utilizado para curar. Você não vai expor suas feridas para ninguém, por quê? Porque Deus é poderoso para fazer abundar em você toda a graça. Para que você possa realmente, como alguém ressurreto em Cristo Jesus, olhar para as pessoas que originaram o seu sacrifício e dizer o seguinte: quer tocar nas minhas feridas? Toca para ver. Quem já ressuscitou com Cristo não tem ferida aberta, irmão. E aí Deus está falando assim: e o meu cálice transborda. Transbordar para quê? Transbordar é passar por cima da borda do copo. Todo mundo sabe o que é transbordar. É ultrapassar a borda do copo. Ué, por que Deus está trazendo esse monte de pessoa que só fez mal para mim, que só me caluniou? E ele diz: o meu cálice, ele transborda. Se fosse só para você, bastaria encher o copo. Mas Deus vai te usar nesse ano para abençoar pessoas que uma vez tentaram tirar sua alegria. E através do seu copo Deus está dizendo: eu vou transbordar para que você possa abençoar outras pessoas. Oi, tudo bom? Vai lá com o bispo. Vai lá com o bispo, vai lá com o bispo. É? Vai lá. Glória a Deus. Eu concluo dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A jornada começa com descanso. Ele me faz deitar, Ele me guia, Ele me refrigera, me guia pelas veredas da justiça, está comigo nas tribulações, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Mas uma coisa é certa: eu não sei qual caminho que a gente vai trilhar, porque Deus, por diversas vezes, nos leva por caminhos um tanto fora do nosso mapa. Mas uma coisa a gente tem plena certeza: o nosso fim é que a gente vai habitar na casa do Senhor por longos dias. É uma jornada que começa com caminhada, e aí cada um vai ter o seu trajeto e a sua história nessa vida. Mas uma coisa nós temos por certeza: a nossa jornada termina nos tabernáculos eternos. Quem sabe nós estivemos com pessoas aqui há um ano atrás, e essas pessoas já são ausentes hoje. Mas um dia a nossa caminhada nessa terra vai acabar, e nós estaremos com Deus. E mais do que isso, nós seremos seguidos pela sua bondade e pela sua misericórdia, como foi cantado aqui nessa noite. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço nessa noite por tua misericórdia e graça. Jesus, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por ser o nosso pastor. Nos guia, Deus. Senhor, nos guia, não nos faça como
o gado que é ignorante, que é bruto, que precisa ser conduzido de maneira hostil, mas que nós sejamos ovelhas amadas, Pai, sensíveis à voz do Teu Espírito Santo e direcionadas por Ele. Deus, em nome de Jesus, nos dá graça, nos dá ousadia, Senhor, no Teu Espírito Santo, para seguirmos o caminho que o Senhor tem para nós. E de uma coisa nós temos certeza, que a Tua bondade nos seguirá, Senhor, e que nós habitaremos contigo para todo sempre. É isso que eu peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Se